disciplina o querer para conduzires com equilíbrio o que tens. Corrige o ambicionar, a fim de viveres longamente o que possuis. Respeita o direito alheio ante o próprio direito. Medita na transitoriedade do carro carnal que te conduz, aplicando as regras da conduta reta na vida diária, tendo em mente que nada passe ignorado à consciência individual, que representa a consciência divina em nós. O patrimônio mental registra todos os seus atos, aspirações e cuidados. Enganarás, passando despercebido diante de todos e desnudo ante ti mesmo. Acomoda o coração, harmoniza o pensamento, aceita a dificuldade. Faze o bem que possas, disseminando otimismo e entusiasmo, mesmo que chovam sobre a tua cabeça incompreensões e apupos. Os vivos mortos não te compreenderão. Os hipnotizados não alcançarão teus esforços. Os hibernados estarão mentalmente distantes. Os atormentados demorarão aquém. Os precipitados não darão tempo. Muitos quererão esmagar-te na ânsia louca de prosseguir na busca de coisa nenhuma. Prossegue tu, com o espírito alentado, alentando, o coração amante, amando, vivo e atuante para a vida imortal, apesar das sombras e de tudo, banhado e revigorado intimamente pelo sol do amor total. Cada homem tem em si o que chamais uma voz interior. É o que o Espírito chama de consciência, juiz severo, que preside a todas as ações de vossa vida. Quando o homem está só, escuta essa consciência e se pesa no seu justo valor. Muitas vezes tem vergonha de si mesmo. Nesse momento, reconhece a Deus, mas a ignorância, conselheira fatal, o impele e lhe põe a máscara do orgulho. Ele se vos apresenta repleto do seu vazio. Procura enganar-vos pela firmeza que apresenta. Mas o sábio de coração reto não tem a cabeça altaneira. Escuta com proveito as palavras do sábio. Sente que não é nada e que Deus é tudo. Procura instruir-se no livro da natureza, escrito pela mão do Criador. Seu espírito se eleva, expulsando as paixões materiais que muitas vezes vos desviam. Essa paixão que vos conduz é um guia perigoso. Guardai isto, amigo. Deixai rir o cético. Seu sorriso se extinguirá. À sua hora derradeira, o homem torna-se crente. Amigo, pensai sempre em Deus. Somente Ele não se engana. Lembrai-vos de que há apenas um caminho que conduz a Ele: a fé e o amor aos semelhantes. O espírita encontra na própria fé, o cristianismo redivivo, estímulos novos para viver com alegria, pois com ele os conceitos fundamentais da existência recebem sopros poderosos de renovação. A terra não é prisão de sofrimento eterno, é escola abençoada das almas.
A felicidade não é miragem do porvir, é realidade de hoje. A dor não é forjada por outrem, é criação do próprio espírito. A virtude não é contentamento futuro, é júbilo que já existe. A morte não é santificação automática, é mudança de trabalho e de clima. O futuro não é surpresa atordoante, é consequência dos atos presentes. O bem não é o conforto do próximo apenas, é ajuda a nós mesmos. Deus é equidade soberana, não castiga e nem perdoa, mas o ser consciente profere para si as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Nossa conduta é o processo, nossa consciência, o tribunal. Não nos esqueçamos, portanto, de que se a doutrina espírita dilata o entendimento da vida, amplia a responsabilidade da criatura. As raízes das grandes provas irrompem do passado, subsolo da nossa existência, e na estrada da evolução, quem sai de uma vida entra em outra, porque berço e túmulo são simultaneamente entradas e saídas em planos da vida eterna. Saudações, queridos amigos, caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa estar aqui mais uma vez, neste encontro que reúne poesia, música e reflexões acerca da nossa busca por Deus. No programa de hoje falaremos da consciência, esse farol que ilumina os pensamentos, dando a razão às coisas e sentido ao mundo. É datada de mais ou menos 150 mil anos, a aquisição da capacidade cognitiva pelo antropóide, habitáculo terreno dos espíritos, dotados de capacidades inteligentes já afloradas, estes que somos todos nós, com E maiúsculo. Tal apropriação fisiológica nos concedeu a capacidade de percepção da realidade, tornando-o insumo para correlacionamentos e consequentes deduções, as quais modelam a forma como vemos o mundo e nos percebemos como entes, indivíduos, sujeitos de ação. Esta faculdade nos diferencia dos demais seres infra-humanos, vez que nos permite percebermos a nós outros não só como agentes de observação ativa do entorno, mas também como capazes de formularmos conceitos sobre o que somos, quem somos e por que estamos nesta ou naquela situação. Assim, nos tornamos não só conhecedores do ambiente, da natureza, das forças do universo, suas leis e da cultura, mas também observadores atentos de nós mesmos, capazes de estabelecer juízo de valor em relação aos nossos pensamentos, sentimentos e atos. Essa talvez seja a dor e a delícia de sermos assim, conscientes e plenos de possibilidades. A consciência enquanto faculdade não se resume a processos cognitivos, embora dependa deles em um determinado estágio, porque raciocinar não necessariamente constitui um ato de consciência em si, mas apenas a transformação de dados da experiência sensória perceptiva em informações a respeito delas. Considerando que tais pensamentos se dão à base do lastro cognitivo de valores e em modelos mentais estabelecidos, a razão é tão somente um ato funcional de sabermos correlacionar ideias, mesmo que as nossas visões delas derivadas sejam base de um sofisma, de uma narrativa, distante da realidade objetiva observável. Um ser racional pode ser destituído de consciência em seu sentido estrito sensu, na medida em que seja insensível às coisas que lhe rondam a consciência, enxergando-as através de um manto, cujas cores pertencem apenas às suas crenças, à sua mundividência. O trabalho de David Chalmers, filósofo australiano e conhecido por seus estudos em filosofia da mente, e de muitos pesquisadores atuais, vieram a assumir uma distinção entre processamento de informação funcional
e consciência, pois a consciência incluiria, além do processamento de informação, também a experiência fenomênica, ou como é sentir-se em tal situação, que caracteriza a chamada perspectiva de primeira pessoa, ou o aspecto subjetivo da experiência consciente. Ao despertar a consciência, um sentido para além das coisas deve emergir. O tema está presente de diversas maneiras em toda a história do pensamento e da filosofia, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Pode-se identificar traços da reflexão filosófica sobre a consciência desde os esforços de Nagarjuna no budismo antigo, no sentido de se superar o sofrimento humano, por meio de um trabalho de consciência, no caso a meditação, até a virada socrática rumo ao autoconhecimento por meio da dialética, atingindo as ideias, passando pelo ilemorfismo monista aristotélico, pelo dualismo cartesiano das coisas e do pensamento, que favoreceu a separação entre as disciplinas da psicologia, que é o estudo da mente, e a biologia, que é o estudo do corpo, e pelo monismo de Spinoza, que inspira contemporaneamente esforços no sentido de se resgatar a unidade corpo-mente, também pela crítica kantiana, que relaciona a consciência com a unidade de percepção e com o sentido interno do tempo, pela abordagem histórica de Hegel na fenomenologia do espírito, em que a consciência é concebida no contexto das relações sociais, por Kierkegaard, Schopenhauer, assim como a psicanálise freudiana e ainda o pan-existencialismo de Whitehead, que apontam para dimensões da consciência que não sejam propriamente cognitivas, mas ligadas ao sentimento, à emoção e à volição. A partir do século XX, essa diversidade de abordagens da consciência se amplia, atingindo não só correntes filosóficas, fenomenologia, existencial, pragmatismo, materialismo cientificista, como também disciplinas científicas e tecnológicas como as neurociências cognitivas e afetivas e a computação, também a robótica. O espírito André Luiz afirma em uma das suas obras que a ideia é um ser organizado por nosso espírito, que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Dessa forma, podemos caminhar em uma definição de consciência como algo resultante de 4 processos básicos: perceber, saber, sentir e agir. Enquanto percepção, temos a captação pelos diversos canais disponíveis das impressões que nos chegam ao sensório ou até mesmo às camadas subliminares, como a da imaginação, por exemplo, dando início ao processo que decifra, valora e decide. Saber é, antes de tudo, possuir os elementos que analisam a experiência, tornando possível a sua distinção e, consequentemente, a valoração e a sua qualificação. Sentir é experiência pessoal, resultante da alquimia entre o percebido e o mundo íntimo, movimentando as forças internas do sujeito em termos de emoções, sentimentos e ação. E por fim, o agir, resultado do processo da internalização da experiência, visando abrandar o estresse provocado pelo percebido ou dar-lhe canalização na forma de um direcionamento atitudinal que fortaleça a crença estabelecida ou que permita a reconstrução dos significados internalizados. Somos seres espirituais dotados de potências tais que despertas podem levar o indivíduo a um salto qualitativo em termos existenciais. O fim de todo o processo engendrado pela lei do progresso, através dos ciclos palingenésicos, é nos tornar capazes de compreender a essência que nos capacita e que dorme na cama confortável da ignorância. Desperta, tu que dormes, é o chamado do moço tarcense ao descobrir em si mesmo tais possibilidades afloradas em seus reais benefícios, sobretudo no adiantar do nosso inexorável encontro com Deus. Não é obra fácil, porém, conforme nos diz a benfeitora Joana de Ângeles, a consciência é força que nos propele, porque nasce das experiências evolutivas, exterioriza-se em forma de ação, sendo necessário que trabalhemos no burilar da pedra bruta, retirando a joia rara e preciosa aurida nos campos da divindade. O Espírito Emmanuel, em uma obra intitulada Sínteses Doutrinárias, nos adverte que o Espiritismo, que nos reúne os corações e as energias, é iniciativa que liberta consciências. Trabalhar para o autoconhecimento, para o despertar dorido desta consciência que perpassa o mundo e as energias alcançando o maior que há em nós.
trabalhando em nome das experiências evolutivas e das mensagens que nos chegam pelos benfeitores da humanidade. Sobretudo, mestre da Galileia, façamos prioritariamente nessa busca o nosso lema, ainda e sempre o novo mandamento do amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Rezo ao Pai Celeste, rezo a Mãe Terra, rezo a esperança, a união e o amor. Rezo a natureza, rezo as plantas de poder, rezo a dança da vida, a alegria de viver. És o sol que ilumina toda a terra. És o mar em toda a sua abundante vida. És o esplendor das estrelas e o universo. És a luz que nos traz de volta a oração. Hey, hey, hey. Celeste, rezo a Mãe Terra, rezo a esperança, a união e o amor. Rezo a natureza, rezo as plantas de poder, rezo a dança da vida, a alegria de viver. És o sol que ilumina toda a terra. És o mar em toda a sua abundante vida. És o esplendor das estrelas e o universo. És a luz que nos traz de volta a oração. Ó Pai, só te peço, quero agir com coração, ser gentil aos meus irmãos, resistente na dor. Ó Pai, só te peço, me ajude a enxergar e te ver a cada sol, cada folha que cair. Ó Pai, só te peço, quero agir com coração, ser gentil aos meus irmãos, resistente na dor. Ó Pai, só te peço, me ajude a enxergar e te ver a cada sol, cada folha que cair.
Para a alma triste, a meditação no silêncio da natureza é conforto sublime. É um farol a iluminar a treva dos dias que se escoam na terra. A alma, ao procurar desprender-se das cenas banais da existência carnal, vislumbra o ponto máximo onde ela coloca sua alegria e que se denomina os céus. Luzes suavíssimas acendem-se em seu íntimo e descortina panoramas inéditos dentro da vida, ouvindo vozes estranhas que, sem ser articuladas, chegam nitidamente aos seus ouvidos. Parecem emitidas pelos seres radiosos que presidem o desenvolvimento e o progresso do mundo aos sábios desígnios do Incriado. Se todo homem as escutasse, não haveria na terra a iniquidade que ocasiona o sofrimento, pois, ao interrogar, no silêncio do seu interior, essa força desconhecida e invisível aos nossos olhos perecíveis, sobre o problema do destino, escutaria maravilhado: alma, não és mais que um átomo da vida dentro do universo, e aquele que te criou concedeu-te o poder de um Deus. Possuís a liberdade mais ampla e conquistarás os troféus aos quais te dedicaste a alcançar. O Criador criou a justiça tão incorrupta que, se te propuseres a buscar a luz, tê-la-ás em tuas mãos, e o mesmo acontecerá se te consagrares às obscuridades das trevas. O teu pensamento domina todos os elementos da natureza e julgas-te muita vez o Senhor absoluto da criação, e apenas a dor te faz conhecer a tua situação de hóspede no mundo. Quanto mais o orgulho te faz elevar altivamente a cabeça, mais o sofrimento se te faz dobrar, a fim de que reconheças a tua pequenez. Persegues a felicidade mundana doidamente e te esqueces de que a aventura não é a satisfação falaz dos sentidos. És quase sempre infeliz como resultado às tuas irreflexões e, no entanto, podes ser o herdeiro direto do Pai dos céus, se te dedicares ao que é puro e perfeito, ao que eleva e dignifica. Poderás construir castelos indestrutíveis de luz, se o amor divino for a bússola que te guie através da vida planetária. Homem, sê bom, procurando a grandeza na humildade, a resignação no sofrimento, a luz na própria dor e a alegria, ainda que seja nos prantos. Que a tua existência seja toda voltada ao bem e tecerás com tuas mãos a coroa de glória que há de aureolar-te nos planos luminosos, onde a vida é imperecível. É assim que o ser transformado interpreta sob novo prisma a importância de sua presença na Terra. Não mais se lhe seduzem a despreocupação e o nomadismo, assim como para o homem adulto é já passado o ciclo da infância. Sabe agora que o berço carnal se reveste de significação mais profunda. Compreende a pouco e pouco que a vida lhe registra as contas pessoais, porquanto aprende que pode negar o braço ao companheiro necessitado de apoio, sabendo, porém, que o companheiro poderá recusar-lhe o seu no momento em que o desequilíbrio lhe bata à porta. Reconhece que dispõe de liberdade para matar o desafeto, mas não ignora que o desafeto a seu turno pode igualmente exterminar-lhe o corpo ou amargar-lhe o caminho. Percebe que os seus gestos e atitudes para com os outros criam nos outros atitudes e gestos semelhantes para com ele. Com esse novo cabedal de observação, revela-se-lhe a vida mental mais surpreendente e mais rica,
e por essa mais intensa vida íntima, retrata com relativa segurança as ideias dos espíritos abnegados que lhe custodiam a rota. Desde então, não guarda a existência circunscrita à romagem berço-túmulo, por alongá-la do ponto de vista de causa e efeito, para além do sepulcro em que se lhe guarda o invólucro anulado ou imprestável. Incorporando a responsabilidade, a consciência vibra, desperta, e pela consciência desperta, os princípios de ação e reação funcionam exatos, dentro do próprio ser, assegurando-lhe a liberdade de escolha e impondo-lhe mecanicamente os resultados respectivos, tanto na esfera física quanto no mundo espiritual. Altair era uma pessoa de boa índole, jamais pensara em contrariar os ricos ensinamentos que recebera dos seus pais, sobretudo aqueles relacionados à religião que professava. Era um exímio decorador de textos e suas falas no púlpito da capela, na qual se reuniam todos os domingos para orar, era eivado de sentimentos e de razão. Altair era um filho de amável trato, amigo sincero e um ser humano de altíssimo valor. A sua vida era uma rotina repetitiva, em ações que se revezavam de forma tal que, se alguém se predispusesse a auditar as horas de cada uma dessas suas atividades, se impressionaria com a fidelidade ao relógio deste prodigioso trabalhador. Certa feita, Altair deixou-se quedar por um impulso que lhe levava a devaneios, perdendo-se em reflexões inesperadas. Já se passavam mais de 30 anos desde que chegara ao mundo e ele ainda não constituíra uma família. Seus laços de amizade se limitavam a meia dúzia de confrades e colegas de trabalho, além de seus idosos pais. Ele se sentiu pela primeira vez sozinho. Tentou justificar aquele sentimento de vazio que agora lhe invadia o peito, ofertando a si mesmo burocráticas explicações, as quais sequer se moviam de tão fraquinhas. No fundo, ele não acreditava mais em si mesmo e nos propósitos que o levaram até ali. Por que teria ele preferido a solitude quando podia ter tido a oportunidade de conhecer outras pessoas? Por que ainda morava com seus pais? Por que trabalhava naquela repartição, tal qual uma máquina, repetindo sistematicamente procedimentos aos quais não mais atentava, de tão vinculados aos seus automatismos? Altair, eu acho que você está em maus lençóis. Quem fala? Altair olhava para os lados, mas a janela, olhou embaixo da cama, nada. De onde viria aquela voz? Mal se assentara na cadeira próxima à cama e mais uma vez: Altair, a vida está fluindo. O que você está fazendo com sua vida, irmão? Dessa vez, a voz parecia um pouco mais altiva e professoral. Ele, mais uma vez, assustado, olhou em todos os cantos e nada, nenhum sinal de ninguém que pudesse estar entabulando com ele aquela conversação. Tentou até um "quem é você?", seguido de um "apareça", bem veemente, e nada. Ninguém assumia a autoria das frases que parecia auscultar o seu mundo íntimo. Juntamente, quando aquelas incertezas brotavam, eis que a voz aparece. Altair levantou-se e saiu correndo de casa em busca de um auxílio. A sua ideia era compartilhar daquele momento com alguns dos seus pouquíssimos amigos. Porém, enquanto corria, ocorreu-lhe mais um pensamento, na forma de uma voz que agora parecia vir de todos os cantos. Estás louco? Como pensas que alguém vai receber a sua situação? Um louco, por certo. Quem, a não ser um louco, poderia ouvir vozes de ninguém? Altair parou e, nesse momento, mais do que outras vezes, sentou-se imensamente só. Agora, assodado por indagações sem resposta, não podia mais nem dividir com alguém. E agora? Pensou o jovem atormentado. Voltou para casa, tomou alguns chás para abrandar as tensões até que dormiu profundamente. No dia seguinte, as vozes pararam, não mais perguntas, e ele, assim percebendo, levantou aliviado para preparar-se para mais um dia de rotina em sua já acostumada vida.
No caminho para o trabalho, ele passava por uma padaria, na qual tomava um breve café antes do início das atividades. Nesse dia, ele percebeu que não tinha mais vontade de estar ali. Mais além, um grupo de velhos jogava damas em ocupação do tempo e Altair, contrariando os dias precedentes, não os cumprimentou como era seu costume. Ao contrário, esgueirou-se pela rua lateral para que não fosse visto. Ele fazia tudo isso sem se dar conta que algo de fato havia mudado em sua vida. O dia enfadonho do trabalho tornou-se estafante e quase insuportável. A cada carimbo dispensado sobre o papel, Altair pensava sobre como ele pudera ter feito com prazer algo tão simples e repetitivo. Sentia uma sensação estranha de não pertencer mais àquele mundo. E em vão tentava desvencilhar-se de tais pensamentos. Eles iam e vinham como ondas em um mar bravio. À noite, precisou recorrer aos chás calmantes para mais uma imersão no sono e dessa vez pareceu não funcionar. A cabeça fervilhava, perguntas e mais perguntas. De onde eles tiveram todo o tempo da minha vida? Perguntava ele. Dias se passaram e Altair definhava a olhos vistos. Já não mais frequentava o culto dominical. Seus eventuais encontros fraternos eram agora ausências sistemáticas. E até o trabalho, cuja pontualidade era a marca maior do seu orgulho, passou a experimentar atrasos e faltas às vezes injustificadas. Até que um dia Altair adentrou em uma mata densa, buscando uma caverna ou um lugar onde pudesse se esconder. Depois de muito andar, encontrou uma árvore cuja raiz fizera uma pequena cobertura e a qual escolheu como morada provisória. Deitou-se para repousar, o corpo cansado, quando foi despertado por um coelho, que futucava seu braço enquanto gritava. Altair! Altair! Ele despertou, sabendo conhecer aquela voz, a mesma da cama. Apurou os olhos que se recusavam a acreditar que coelhos falantes pudessem existir, saltando assustado ante aquela cena inusitada. Se procuras a voz que te atordoa, feche os olhos e perceba de onde vem. Altair maquinalmente aqueceu, ávido que estava por tais explicações. Eu sou a voz da sua consciência, aquela a quem deixou adormecer ante os imperativos do mundo. Vieste nesta terra para desenvolver habilidades, ampliar sua rede de experiências coletivas, aprender com elas a arte de amar e perdoar. Foste dotado da ciência e dos estudos para que vos aprimorastes nas diversas artes. E o que fizestes com tudo isso? Emolduraste em uma tela imóvel de sentimentos para viver uma vida fria e sem sentido? Eis que surge o momento de despertar, Altair. A consciência urge brotar e serás dela tutor e tutelado, aluno e professor. Deixará que voe livre, orientando-a nos pousos e nas decolagens, sem perder o encanto das paisagens pelas quais irão passar. Permita-se ser quem és, sem rótulos, sem necessidades de valorações alheias. Sejas tu, confias em ti e serás feliz. Grossas lágrimas molhavam a face de Altair e seu coração quase explodia de uma força que parecia lhe retirar da terra. Abriu os olhos para agradecer ao coelho, mas ele desaparecera. Talvez nunca tivesse existido. Porém, aquelas palavras jamais seriam esquecidas e ele, como que intuitivamente, pensou em Deus. Quem mais? Rejuvenescido, voltou à cidade, pegou suas coisas, despediu-se de todos e partiu para uma viagem em busca daquela porção de vida que fora esquecida nos cantos empoeirados da existência e da luz que haveria de brotar em seu coração. Antes, porém, de partir, deixou um pequeno bilhete que dizia mais ou menos assim: parti rumo ao desconhecido. Fui em busca da porção de mim esquecida, parte de uma vida não vivida que agora eu preciso viver. Levo no coração as mensagens benditas e em cada um dos que aqui deixo a minha emoção. Das cartas de amor que demandam escritas, parto em busca de ti, dentro do meu coração. Cicatrizes e dores, acerbas feridas, mensagens da alma que quer renascer. Que venha a história em múltiplas vidas. Estou ávido de mim, só para te conhecer.
Pense sempre em vencer. Procure se ajudar. Levante-se dessa cadeira. Com a fé verdadeira eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com o alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão. E uma imensa torcida, sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Pense sempre em vencer. Procure se ajudar. Levante-se desta cadeira com a fé verdadeira de que eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com o alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão. E uma imensa torcida, sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. No cerro desamparado, que chama ao suor e à luta, o diamante luminoso descansa na pedra bruta. Por conquistá-lo é preciso vencer enorme aspereza, eliminando os percalços que surgem da natureza. Sobretudo, é imprescindível estudar todo o cascalho, sem desprezar-lhe a dureza no espírito do trabalho. Longo esforço, longa espera, serviço e compreensão, tudo isso é indispensável ao bem da lapidação. Ao preço de luta ingente, a pedra sonha e rebrilha, é a divina descoberta da gota de maravilha. Pouca gente lembrará que a joia de perfeição constitui a experiência dos átomos de carvão. A princípio, não passava de míseros fragmentos de carbono desprezível na força dos elementos. Nas grandes transformações,
Viveu obscura e ao léu, mas agora é flor de luz, refletindo a luz do céu. Quem não vê na joia rara, sublimada e soberana, a história maravilhosa dos caminhos da alma humana, nos cerros da humanidade, que a ignorância domina, cada ser guarda o diamante da consciência divina. Ao rei Tajuan do Lêmen, numa audiência rotineira, foram trazidos 3 malfeitores que lhe haviam requerido proteção e misericórdia. Seguido de guardas vigilantes, aproximou-se o primeiro e rogou em lágrimas após beijar o escabelo em que o soberano punha os pés. Perdão, ó rei, juro pelo Altíssimo que não matei com intenção. Comecei a discutir com o ladrão de meus cavalos e, em certo momento, senti a cabeça turva. Rolei o chão sobre o meu contedor e, quando me dominei, o gatuno estava morto. Piedade, piedade para mim, que não tive força de governar o meu coração. Só agora, na prisão, ouvi a palavra de um homem que repetia todos os dias as lições do profeta. Só agora compreendo que errei. Soberano chamou o vizir que o acompanha e determinou que entregasse o réu aos cuidados de um médico, a fim de que ele fosse julgado com indulgência, depois que ele tivesse passado pelo tratamento preciso. Adiantou-se então o segundo e clamou de maneira muito submissa: glorificado seja Alá em vossa presença, ó Rei generoso. Compadecei-vos de mim, que sou ignorante e mau. Jamais pude ler uma só frase dos sagrados preceitos, e somente agora, depois de embriagar-me e espancar meu pai, de maneira inconsciente, é que vim a saber que o homem não deve crescer como as bestas do campo. O rei fitou-o compassivo e determinou que o denunciado fosse prontamente admitido a uma escola. Por último, apresentou-se um homem de porte orgulhoso que fez a referência de estilo e solicitou: sapientíssimo rei, peço a vossa benevolência para mim, que tive a desventura de furtar um adereço de brilhantes nas festas de Joanã ben Quisma, judeu rico e preguiçoso, conhecido inimigo da nossa raça. Conheço as leis que nos regem e acato os ensinamentos do profeta, mas não pude resistir à tentação de levar comigo uma joia do usurário que as possui aos montes. Benevolência, ó rei Tajuan, rogo a vossa benevolência. O soberano, porém, franziu a testa de maneira contrariada e, com assombro de todos os circunstantes, determinou que o árabe culto recebesse atado a um poste 36 chicotadas ali mesmo, diante de seus olhos, para em seguida ser trancafiado no cárcere por 2 anos. Pela glória de Alá, ó rei sábio, exclamou confundido o vizir, a cuja autoridade se rogara auxílio para o distinto acusado. Como interpretar vossa munificência? Destes medicação a um criminoso, destes escola a um ébrio, e indicais pena assim tão cruel
a um filho de nosso povo que venera o profeta unicamente pelo fato de haver desaparecido uma joia dos tesouros de um agiota desprezível? Por isso mesmo, ó vizir, por isso mesmo, falou Tajuan, desencantado. Por saber tanto, ele é mais responsável. Os 2 primeiros eram ignorantes, e todos os ignorantes são infelizes. Mas o terceiro culpado é um homem finamente instruído e sabe perfeitamente o que ele deve fazer. Há quem afirme que nós, os que nos fizemos espíritas, encarnados ou desencarnados, sofremos mais que os nossos semelhantes, carregando aparentemente cruzes mais pesadas. No entanto, nós, os espíritas, conhecemos as leis que nos governam os destinos e, por essa razão, mais responsáveis somos pelos nossos atos. Guardando o mistério da fé numa consciência pura. Paulo, Carta a Timóteo, Primeira Epístola, capítulo 3, versículos de 3 a 9. Curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé, mas não representam o vaso divino destinado à sua manutenção. Em todos os lugares, observamos pessoas que, em seguida a grandes calamidades da sorte, correm pressurosas aos templos ou aos oráculos novos, manifestando esperança no remédio das palavras. O fenômeno, entretanto, muitas vezes é apenas verbal. O que lhes vibra no coração é o capricho insatisfeito ou ferido pelos azorragues de experiências cruéis. Claro que semelhante recurso pode constituir um caminho para a edificação da confiança, sem ser, contudo, a providência ideal. Paulo de Tarso, em suas recomendações a Timóteo, esclarece o problema com traço firme. É imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Sem isso, o homem oscilará na intranquilidade, pela insegurança do mundo íntimo. A consciência obscura ou tisnada inclina-se invariavelmente para as retificações dolorosas, em cujo serviço podem nascer novos débitos, quando a criatura se caracteriza pela vontade frágil e enfermiça. Os aprendizes do Evangelho devem recordar o conselho paulino, que se reveste de profunda importância para todas as escolas do cristianismo. O divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina. Trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. O que eu ando construindo aqui dentro de mim, o que eu ando irradiando em torno de mim, aonde eu ando guardando meus tesouros, no vaso da alma, num pote de ouro. Com que matéria eu ando edificando meu eu? Que alicerce foi a base dessa construção? O pensamento é argamassa e tijolo do mundo que eu vivo, carrego comigo. Senhor, Rabi amigo, Senhor, Pastor Clemente, Senhor, me dê abrigo, Senhor, me oriente, Senhor,
me dê a mão. Senhor, ora comigo. De novo primeiro, Pai Nosso. De novo primeiro, Pai Nosso. Deus, o pensamento criador, fonte de onde tudo emanou. Jesus, o testamento redentor, conduz com zelo de governador. Maria, mãe, o anjo intercessor, bendito ventre, abrigo do Senhor. Interceda por nós, conduza-nos, ó Mãe, ensina-nos a ter mais santidade. Interceda por nós, conduza-nos, ó Mãe, ensina-nos a ter mais santidade. Interceda por nós. E o Senhor concedeu-te esse espelho divino, claro, doce, sutil, como a aurora purpúrea, e forte quanto o mar em procelosa fúria, por face da verdade a reger-te o destino. Grava-te em cada instante, honesto e cristalino, toda ideia sublime, toda ideia espúria, a virtude e a miséria, a grandeza e a penúria, a esperança e a bondade, a treva e o desatino. Conserva, pois, no bem o caminho alto e puro, que te guarde o presente e renove o futuro, buscando na justiça a força que te exorte. A consciência é a lei que te acompanha e espreita, o espelho do Senhor na harmonia perfeita, a desnudar-te a vida em plena luz da morte. Não lhe fira a calúnia. Viva de modo que ninguém possa acreditar no caluniador. Não se atrase em face da perturbação. Siga seu caminho, atendendo aos objetivos superiores da vida, porque os perturbadores são inumeráveis. Não lhe doa a acusação indébita. Você pode realizar muitos planos valiosos em contraposição aos acusadores gratuitos. Não se incomode pela desconfiança descabida. Em qualquer lugar, você pode empregar a boa consciência no serviço honesto. Não desanime em razão da crítica. Se a censura é serviço cabível a qualquer um, a realização elevada é obra de poucos. Não se aborreça em virtude de pareceres desfavoráveis. Se você permanece consagrado ao bem, a aprovação da própria consciência prepondera acima de qualquer opinião, por mais respeitável. Amado Deus, me coloco aqui agora como um canal da verdade e do amor. Transbordo, através dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, palavras e ações, toda a tua graça. E peço para que remova o véu da ilusão dos meus olhos, removendo o véu da ilusão da minha mente e do meu coração. Que eu possa testemunhar no dia de hoje e sempre a manifestação através de mim. Eu sou um portal de bondade, de justiça, de generosidade e de luz no mundo. Neste momento, Senhor da vida, me abro para perceber e receber sem resistência os milagres que a vida tem para me oferecer. Sou,
neste momento, abundante em todos os níveis e campos da minha existência, pois eu sou um com Deus. Sou grata por tudo que tenho, experiencio e sou. Que as minhas escolhas, Senhor da vida, estejam sempre alinhadas com as vossas e esteja também a serviço do bem maior. Que seja assim. Fica difícil de entender, fica difícil de explicar se você não vê o que Deus te deu, o que Deus te dá. Fica difícil de entender, fica difícil de explicar se você não vê o que Deus te deu, o que Deus te dá. Por que reclamar do sol se você pode ver a luz? Falar das pedras do caminho se pode andar. Por que reclamar do frio se você pode se cobrir? Enquanto tantos pelas ruas não têm onde dormir. Fica difícil de entender, fica difícil de explicar se você não vê o que Deus te deu, o que Deus te dá. Fica difícil de entender, fica difícil de explicar se você não vê o que Deus te deu, o que Deus te dá. Se há tantos que choram na dor, veja quanto a vida te sorri. Quantos perdidos no mundo e você está aqui. A sua dor não tem que ser maior que a de ninguém. Procure perceber tudo que tem. Deus quer te mostrar, você não vê. Deus quer te falar, você não quer ouvir. Somos filhos do mesmo Pai, iluminados pela mesma luz. Vamos seguir juntos o caminho dado por Jesus. Fica difícil de entender, fica difícil de explicar se você não vê o que Deus te deu, o que Deus te dá. Fica difícil de entender, fica difícil de explicar se você não vê o que Deus te deu, o que Deus te dá. Você que pode sentir o perfume de uma flor, ter o abraço forte de quem te tem amor. Você que pode escutar da natureza uma canção, está na hora de estender os braços e falar a voz do coração. Fica difícil de entender, fica difícil de explicar se você não vê o que Deus te deu, o que Deus te dá. Fica difícil de entender, fica difícil de explicar se você não vê o que Deus te deu, o que Deus te dá.